O amigo desconhecido. A cidade de carne. Não foi antes de bater que ele teve um momento repentino de inspiração. Ele rapidamente tirou um par de pergaminhos de sua dimensão de bolso e deu a si mesmo a aparência de um soldado sem teto e destituído. Ele olhou para o disfarce. Seu corpo parecia bastante imundo e faminto, ele tirou um pedaço de roupa esfarrapada, um uniforme arruinado de um soldado morto. Ele o havia encantado para preservá-lo, e como consequência ele poderia vesti-lo e ele se ajustaria ao seu corpo. Dali ele não poderia ser visto graças às sebes que levavam até a porta. Então ele rapidamente vestiu o uniforme esfarrapado, entre o rosto sujo, e seu corpo tendo a aparência de alguém que estava com fome há muito tempo. Qualquer um tiraria suas próprias conclusões, quaisquer que fossem suas habilidades. Ver através de ilusões e disfarces não estava entre elas. Ele enxugou o sorriso do rosto e colocou uma expressão abatida em vez disso. Poucos momentos depois, um elfo veio até a porta, vestido com um uniforme de mordomo. Ele estava elegantemente vestido, bem alimentado e tinha orelhas totalmente intactas. Por um momento, Ain se perguntou se ele era um migrante da província élfica, mas essa pergunta foi respondida sem ser feita. O rosto do elfo assumiu uma expressão reverente quando ele viu o uniforme esfarrapado de um dos soldados que lutou sob o comando da General Henry. Ain se preparou mentalmente enquanto entrava no personagem. Ele precisava soar ansioso para agradar, e para isso ele se inspirou em Mare, e então começou a falar. Ain abaixou o olhar e colocou um boné militar esfarrapado em ambas as mãos na altura da cintura. Ele o girou em um círculo nervoso na frente de seu corpo. Aion, desculpe por incomodar, mas, eu só estava esperando que talvez a General Henry precisasse de algum trabalho feito. Eu servi com ela uma vez. Aí não precisa de muito. Eu farei o que ela precisa apenas para uma refeição e então seguirei em frente, por favor. Ele acrescentou, e deixou seu estômago roncar ruidosamente. O elfo não conseguia se mover rápido o suficiente. Por favor, espere aqui, vou chamar a dona da casa. O elfo rapidamente correu para longe da porta, e com sua audição aguçada Ain captou toda a conversa. Foi apenas alguns momentos depois que a própria Henry estava na porta. Entre. Ela disse urgentemente: deixe-me preparar um pouco de comida para você. Eu não tenho trabalho, mas não vou deixar você sair querendo. Ela tocou uma campainha e um trio de servas elfas se materializou de vários cômodos. Prepare um quarto para um hóspede, e também prepare uma refeição, um banho e algumas roupas decentes. Ela disse urgentemente. As elfas eram um trio bastante adorável, e não era difícil adivinhar. Depois que elas deram um olhar similarmente reverente ao disfarce de veterano sem teto de Ain, como elas acabaram se encontrando a serviço dela. Por favor, siga-me para esperar que tudo fique pronto. Henry disse docemente. Enquanto Ain olhava para ela, ele notou algo que realmente não havia chamado sua atenção no passado. Enquanto sua expressão tinha o mesmo olhar caloroso, até mesmo amoroso, que tinha quando ele a conheceu, havia uma dureza em seus olhos, logo abaixo da superfície, que ele havia ignorado quando era morto-vivo. Eu fiz isso com ela? Ele se perguntou. Sim, provavelmente. Bem, a guerra fez, mas era minha guerra, então. Ele soltou um suspiro mental. Depois que Neia estabeleceu o padrão para expressões aterrorizantes, qualquer outra coisa parecia gentil em comparação, tornando distinções sutis mais difíceis quando ele tinha pouca emoção. Ele a seguiu enquanto ela andava com uma confiança rápida que desmentia seu passado camponês. Ain a seguiu, mantendo seu ato e sentando-se onde ela gesticulava para uma grande mesa de jantar. Você tem uma linda casa, General Henry. Ele disse educadamente, olhando ao redor com admiração. Obrigada. Desculpe, não entendi seu nome. Ela disse com um sorriso encorajador. Meus amigos me chamam de Ele disse apressadamente. Bem, obrigada, esta casa foi um presente de Sua Majestade para mim, para celebrar o nascimento do meu primeiro filho e para recompensar meu marido e eu por todos os nossos serviços durante a guerra. Os servos que eu meio que tropecei em ter, libertados de alguns lugares, eles queriam mostrar sua gratidão, e então, depois que a guerra acabou, eles me procuraram aqui e se estabeleceram. Ela tinha uma expressão sombria passando brevemente por seu rosto enquanto as memórias da guerra eram relembradas em sua mente, mas ela sacudiu e o sorriso retornou.
Posso perguntar, sua voz assumiu um ar gentil, como posso ajudar você? Se tudo o que você quer é uma refeição, não vou forçá-lo a ficar, mas não vou esquecer um dos meus soldados, deixaram para trás, destituído e faminto. É tão ruim quanto deixar um companheiro ferido no campo de batalha. Se você quiser passar a noite, pode, e amanhã eu encontrarei um lugar para você, algum trabalho, talvez te colocar em uma casa em algum lugar ou... Sua voz se tornou simpática e um pouco hesitante. Talvez te colocar em uma das casas de recuperação, eu poderia pedir ajuda ao rei feiticeiro para conseguir espaço para você imediatamente. Ains balançou a cabeça. Não, estou a caminho de Restize, tenho família lá, voltar para eles é tudo o que eu realmente quero. Ele disse apressadamente, improvisando rapidamente uma mentira para manter seu disfarce. Entendo. Ela franziu os lábios. Bem, pelo menos depois que você tiver descansado um pouco e comido, deixe-me levá-lo pelo menos parte do caminho na minha carruagem, e leve moedas suficientes para comer no caminho para sua família. Ains sorriu. Eu ficaria muito grato por isso, General Henry. Ele disse em um tom de voz agradecido. Só Henry agora, meus dias como general ficaram para trás. Ela lhe deu um sorriso vencedor assim que a comida chegou. Ains olhou para o prato de comida. Essa parte não exigiu nenhuma atuação, ele inalou o cheiro e saboreou como um homem que não comia há anos. E na verdade, ele não comia. Obrigado. Ele disse sinceramente enquanto olhava para o que foi delicadamente colocado ali pelo servo-elfo. Era um bife grande e grosso, uma batata cozida no vapor cortada aberta e coberta com manteiga, bacon e um molho cremoso. E ao lado disso havia algumas verduras cobertas de manteiga. Sua boca encheu d'água quando as sensações o atingiram de uma vez. Henry sorriu para ele com indulgência. Os anos foram muito gentis com ela. A maioria dos humanos que viviam até os 30 anos pareciam 20 anos mais velhos do que eram, mas ela mantinha o vigor e o brilho da juventude. Agora que ele olhava para ela com olhos humanos, ela era bastante adorável de certa forma. Ele sorriu com diversão pensando em todas as vezes que Fireia havia falado sobre sua vida sexual com ele. Em algum momento, terei que lembrar de parabenizá-lo por sua bela captura. Ains refletiu, então devorou a refeição com vigor. Henry estava fora da mesa, ele comia vorazmente e seus pequenos ruídos de prazer ao longo do caminho trouxeram uma risadinha de diversão para a grande matriarca. Ela apenas sentou-se descansando sua bochecha em sua mão e o deixou comer em paz, aproveitando seu prazer indiretamente. Pobre homem. Ela pensou tristemente, ele obviamente não come bem há muito tempo. Que coisa terrível é a guerra, que deve reduzir os bravos a isso. Ainda assim, ela poderia fazer algo por um dos seus, mesmo que ele não aceitasse tudo. Quando ele terminou a refeição, ela chamou uma empregada, e uma das mulheres elfas apareceu novamente. Henry olhou para ela. Sala, leve nosso convidado para o banho, e prepare um conjunto extra de roupas para ele levar com ele. Como desejar, minha senhora. Ela disse com deferência que beirava a adoração. Ela se curvou educadamente, e Ain se levantou para segui-la. Ela andou com passos lentos, praticados e firmes que ecoavam nas paredes lisas de mármore polido. Posso perguntar, onde você serviu? A mulher elfa falou timidamente, eu não desejo trazer à tona memórias ruins, mas... Ela parou quando Ains limpou a garganta. Seria uma lista mais curta para dizer onde eu não estava, mas o pior, foi Kami Miyako. Ele disse tristemente. Ela fez uma pausa, eu estava lá, a divisão da General Henry foi o que me libertou, então, pelo que vale a pena, ela olhou para ele e curvou-se profundamente, obrigada. Ah, de nada. Ains disse, esfregando a parte de trás da cabeça desconfortavelmente, foi assim que você veio parar aqui. Ela assentiu. Depois que as coisas se acalmaram, eu não tinha para onde ir, então eu aceitei trabalhar com o exército dela e parei brevemente em Ikari para trabalhar como empregada em um dos hotéis estilo Nazarick. Fiquei lá por um ano, mas quando o anúncio de que a general que nos salvou teria seu primeiro filho, corri para a cidade de Carne para me candidatar a um emprego como enfermeira. Como civil, ela não estava procurando por isso, mas quando Sua Majestade lhe deu esta mansão, eu me candidatei a um emprego como empregada nesta função, e estou aqui desde então, através de todos os 3 nascimentos, e tem sido o melhor momento da minha vida. A empregada sorriu feliz. Imagino que você pretenda ficar, então.
Ains disse um tanto sarcasticamente enquanto eles continuavam a caminhada. Oh sim, sua irmãzinha e sua filha adotiva são garotas maravilhosas, e aquele garoto que o rei feiticeiro pegou e que está sempre com elas é um belo rapaz. Sinto falta deles, mas é isso que as pessoas fazem, elas crescem, vão embora, e você só pode esperar que elas voltem. Ela deu um sorriso encantador. Eu servirei nesta casa por muitas gerações, se eles continuarem a me manter. Eles chegaram a uma longa e larga escadaria e começaram a subir. Você não odeia humanos? Ele perguntou a ela. Eu conheço muitos que nunca conseguiram parar de odiá-los depois de seu tempo na teocracia. Ela diminuiu o passo enquanto pensava, então sorriu ternamente por cima do ombro para ele enquanto ele a seguia. Eu vi homens como você morrerem para salvar pessoas como eu. É verdade que houve um tempo em que eu pensava que todos os humanos eram apenas monstros, mas eu sei melhor agora, e esta casa e esta cidade provam diariamente o quão errado esse pensamento é. Fico feliz em ouvir isso. Ains disse quando chegaram ao topo e ela se aproximou de uma porta. Entre aqui, por favor. Ela disse com uma reverente reverência de cabeça. Voltarei com 2 mudas de roupa para você. Deixe apenas o que estiver vestindo aqui na porta. Minha irmã já deve ter terminado de tirar a água para você, e espero que a temperatura esteja do seu agrado. Tenho certeza de que será maravilhoso. Ains disse com sinceridade não forçada, isso não exigia atuação, fazia eras que ele não conseguia realmente aproveitar um banho, então ele entrou com grande entusiasmo, a porta se fechou atrás dele e ele tirou a roupa. O banheiro era grande, tinha uma banheira oval cheia de água fervente, a banheira em si era feita de obsidiana e tinha sido polida até ficar lisa. Tinha um brilho maravilhoso. À direita, havia um grande espelho acima de um balcão de pedra-sabão com padrões multicoloridos comuns a esse tipo de material, neste caso, tons muito escuros. Ele dobrou suas roupas e as colocou no balcão, e ao se aproximar da banheira, parou para se inspecionar no espelho. Bem, você realmente fez isso dessa vez, não é Suzuki, ou você é Ains, ou você é Momonga? Eu nem sei mais, mas seja qual for o caso, você está preso assim por 1 mês e meio, mais ou menos. Eu me pergunto quanto tempo vai demorar até que Chautiar e Albedo comecem a me procurar? Ele disse a si mesmo e suspirou cansado antes de entrar na água quente. Ele suspirou quando a sensação de calor tomou conta de seu corpo, e se acomodou sobre a pedra lisa. Pelo menos eu pareço bem, se não exatamente como eu me lembro de mim mesmo. Ains casualmente refletiu enquanto afundava no fundo da água quente e começava a se lavar. Então era assim que era viver, eu tinha quase esquecido. Ele disse melancolicamente. Em algum lugar lá embaixo, Henri estava ocupada com algum aspecto de sua casa. Seus filhos provavelmente estavam na escola. Eles o conheceram como um esqueleto, e ficaram admirados com ele como se ele fosse o Deus morto-vivo que tantos o proclamavam ser. O capricho por trás de seu disfarce de identidade começou a se solidificar. Eu não quero contar a eles, eu quero aproveitar isso. Ele disse enquanto deslizava mais fundo nas águas. Enquanto seus lábios mergulhavam abaixo da linha d'água, ele se perguntou se poderia se afogar. Seus olhos se arregalaram um pouco. Que fim seria esse? O Deus Todo-Poderoso que derrubou nações, se afogando em uma banheira, era risível. Ele chapinhava um pouco enquanto se movia, e esfregava com um pano e uma barra de sabão próxima, o que tinha sido um capricho ocioso para ver como ela se comportava quando alguém em necessidade aparecia, tornou-se outra coisa, uma chance de conhecer seus colegas, camaradas, servos, sem qualquer tipo de barreira de status no caminho. Ele suspirou. Em algum lugar do mundo que ele havia deixado para trás, seus amigos ainda poderiam estar vivendo suas vidas, ou eles ainda poderiam estar aqui, ou eles poderiam ter estado aqui e morrido séculos atrás, ou talvez eles simplesmente não tivessem aparecido ainda, mas apareceriam no futuro? Tantos mistérios para contemplar. Onde quer que estivessem, ele esperava contra todas as esperanças que estivessem felizes. Talvez eu esteja sendo egoísta, mas espero que você esteja em algum lugar neste mundo. Preciso pensar que compartilhamos o mesmo céu, e que você está vivo em algum lugar lá fora, esperando que eu o encontre. Quando eu o fizer, espero que todos estejam orgulhosos do império que construí. Herói. Ninguém se esforça como você em horas implacáveis para chefes indiferentes, Hubert. Ninguém luta para encontrar comida suficiente para a boca de seus filhos, Bukubuku Shagama, nenhuma mulher em
Meu império precisa temer ser assediada por seu empregador, ou ter que escolher entre seu respeito próprio ou a capacidade de comer, planeta azul. Fiz o meu melhor para proteger a natureza deste mundo, para encontrar um equilíbrio entre as coisas que as pessoas precisam e as necessidades do próprio planeta, Garnet. Mandei construir escolas em todos os lugares, incentivei o aprendizado. As crianças não se esforçam em trabalho, em vez disso, elas leem e escrevem. Quero muito que todos vocês vejam isso, mas eu não. Não sei se vocês algum dia verão. Ainda estava sentado então enquanto falava para a sala vazia, para os fantasmas de amigos que um por um passavam diante de seus olhos enquanto ele dizia seus nomes um após o outro e como ele tentou fazer um lugar onde eles adorariam viver, um paraíso, uma verdadeira utopia, mas enquanto ele dizia essas coisas, e as via ir e vir como se nunca tivessem realmente existido. Uma nova emoção surgiu. Tristeza, algo que ele não conseguia sentir há muito tempo. Ele se perguntou se estava se acumulando em seu corpo morto-vivo antes, porque agora parecia haver uma inundação de maré enquanto ele pensava neles naquele momento. Onde você está agora? Ele se perguntou baixinho em um sussurro tão baixo que mesmo se a água de seu banho tivesse um meio de ouvir, então teria se esforçado para captar o som de sua voz enquanto suas lágrimas tristes aumentavam em suas profundezas, gota a gota, como se ele derramasse uma única para cada dia e cada amigo que desapareceu de sua vida desde que ele chegou ao novo mundo. Não querendo se aventurar como se sentia atualmente, ele permaneceu na água subindo até que a última gota caiu e fez sua pequena ondulação na água perto de seu peito, e desapareceu como se também nunca tivesse existido. Ele então lavou o rosto completamente, esperando limpar todas as evidências do que sentiu enquanto lentamente recuperava o controle sobre si mesmo. Não posso dizer que senti falta dessa sensação. Ele forçou um sorriso para seu reflexo no espelho enquanto saía e começava a se secar. A toalha era de alta qualidade e era maravilhosa contra sua nova carne. O espelho estava bastante embaçado agora, obscurecendo seu rosto e corpo da vista. Ele foi em direção à porta. As roupas esfarrapadas do soldado tinham sumido. Em seu lugar estava um conjunto confortável de roupas de viagem, do tipo adequado para um comerciante moderadamente bem-sucedido, junto com um par de reposição. Ele sorriu para a porta fechada. Eu escolhi bem, em escolher você, Henry. Ele disse orgulhosamente. Depois disso, ele vestiu as roupas e saiu do quarto. Então seguiu seu caminho de volta, traçando seu curso para o andar principal, onde encontrou Henry sentada em uma mesa tomando uma taça de vinho e lendo um livro. Vejo que você está olhando. Ela começou a falar enquanto levantava os olhos, mas quando seus olhos se levantaram e ela viu o rosto dele, ela parou de falar. Você está bem, Er? Ela perguntou com empatia na voz. Apenas memórias, velhas memórias e velhos problemas e velhos sonhos que se foram, pensando em algumas pessoas que perdi há muito tempo, bons amigos, os melhores. Ele disse tristemente, não deixe que isso te incomode. Ela assentiu em compreensão. Eu conheço o sentimento. Perdi meus pais quando era adolescente. Eu e minha irmã quase morremos naquele dia também, até que o maior rei que já existiu apareceu e nos salvou. Duvido que isso signifique muito, mas mesmo que você tenha perdido pessoas, não se esqueça de que mesmo que elas não possam ser substituídas, você pode encontrar novos companheiros algum dia. Ela disse com gentil esperança. Ains riu baixinho. Muitos anos atrás, algumas outras pessoas me disseram a mesma coisa. Uma equipe de aventureiros com quem viajei uma vez, eu disse a eles que esse dia nunca chegaria. Eles tinham sonhos brilhantes e grandes ambições. Nós nos separamos uma noite. E todos eles morreram juntos logo depois. Quando penso neles agora, de certa forma eu os invejo porque eles foram juntos, como uma equipe, como uma família. Ele balançou a cabeça novamente. Sinto muito, estou divagando sobre coisas sem sentido. Ele deu a ela um olhar agradecido enquanto levantava a cabeça. E talvez vocês dois estejam certos, eu ainda estou vivo, e isso conta bastante. Ele então se curvou e se dirigiu para a porta da frente dela.